ela pode adquirir aí a propriedade através da usucapião, né? Artigo 1240. Temos também aquele prazo de 2 anos lá do artigo 1240A, né? Não, 1240A é aquele que traz aí o caso do divórcio, né? A pessoa divorcia, fica morando na casa, aí às vezes com a questão do usufruto lá do artigo 1390 da Lei 10.406 de 2002, mas passa 2 anos, a pessoa não manifesta interesse nenhum, então decorre aí o tempo de 2 anos previsto do artigo 1240A, né? 1240A, e a pessoa que está morando na casa adquire a propriedade, né? Adquire a propriedade, logicamente. Temos aí essa questão a ser discutida e muito discutida ainda, até nos tribunais superiores, né? Então vejo que pode acontecer. Nós temos o caso da surrexio, né? Surrexio quando a pessoa abandona aí o direito, deixa para lá, né? Deixa para lá. Então nós temos aí a surrexio, temos aí outros institutos civis, né, que atuam nessa área. Mas eu peço aí que deem uma pesquisada aí na surrexio, né? Surrexio, na verdade, tem outra também que além da surrexio, eu vou deixar para pesquisa aí dos senhores, né? Temos aí a suppressio, né? Suppressio. Então temos vários entendimentos a respeito disso. Basicamente é quando a pessoa deixa para lá, abandona esse direito, deixa que corra, né, sem esquentar a cabeça. Isso é um processo aí de abandono ou renúncia, praticamente renúncia a um direito, né? Temos lá no artigo 1242, 1242, prazo de 10 anos, né? Já tem que ter aquele título, etc, né? Temos no artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, também a coletiva, né? O usucapião coletivo urbano, né? Como começa aí a maioria dos bairros, né? Através do usucapião coletivo urbano, né? Importante é que o usucapião só cabe em terras privadas, né? Em espaços privados. Eu não posso pedir ao usucapião de uma terra pública, né? Então veja que nós temos aí várias formações aí. É importante que tenhamos essa ideia de que uma das formas de adquirir a propriedade está exatamente na usucapião, né? Então ela pode ser extraordinária, pode ser ordinária, pode ser concessional rural, concessional urbana, pode ser coletiva urbana. Então essa usucapião, ela importante é que tenha aí o prazo estabelecido na lei e que seja a posse lá do artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, mansa e pacífica, né? A posse mansa e pacífica, né? Então, na verdade, tem que ser assim, a pessoa mora, não sabe nem quem é o dono, né? Mas fica morando ali por esses tempos, 15 anos, 10 anos, etc. E ela, então, ao final, ela pode ajuizar uma ação com base no artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, pedindo exatamente o reconhecimento da propriedade, o reconhecimento, a regularização dessa terra pela usucapião, né? Pela usucapião, ela pode pedir judicialmente ou também extrajudicialmente, como prevê a Lei 8.934 de 94, também que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, que são aqueles serviços notariais e registrais, né? Notariais e registrais que o povo chama de cartório, né? O povo chama de cartório. Na verdade, são procedimentos rápidos, né? Requer provas importantes, como provas, já que o ônus da prova é daquele que alega, está lá no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, então nós temos aí que provar, né? Provar essa posse mansa e pacífica através do IPTU, através de conta de luz, através de fotos, né? Testemunhas, né? Documentos aí que provem, que comprovem nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. Logicamente, o que tem que ser comprovado aí é a posse, né? A posse contínua, mansa, pacífica, sem oposição, né? Então, são documentos importantes para provar essa posse, necessários, como prevê aí, logicamente, lá no artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002,
quando fala aí na posse prolongada, né? Todos os comprovantes de pagamentos, aí, esses testemunhos, vizinhos, né? Principalmente os vizinhos funcionam muito nessa hora, na questão testemunhal. Outro tipo importante para regularizar um imóvel é a chamada adjudicação compulsória, como eu falei, extrajudicialmente, né, como prevê o artigo 216b, 216b da Lei 6.015 de 73, foi incluído exatamente por essa lei, né, a Lei 13.382 de 2022, né, Lei 14.382 de 2022, né? Então nós temos aí uma súmula do STJ que regula isso aí também no entendimento jus realista, lá do Alf Ross, né? Jus realista, julgamento dos tribunais lá do Alf Ross. Nós vimos até agora somente o juspositivismo do Kelsen, né? Do Rart, né? Do Conte, né? Então vamos agora também aproveitar aí essa súmula do STJ, número 239, para trazer à baila aí exatamente um posicionamento jus realista, né? Uma decisão dos tribunais. Temos os artigos 1417, 1418 da Lei 10.406 de 2002, né? Quando tratam da promessa de compra e venda. Então vejo que essa adjudicação compulsória do artigo 216b poderá ser, então, tanto judicial quanto extrajudicial, né? Pode ser pedido ao juízo, portanto, judicial, ou lá nos serviços notariais e registrais, que vai ser extrajudicial, né? Então, vê que na verdade, é firmado através de um contrato, né? Então quem comprou e vendeu, logicamente não existe só compra ou só venda, comprou e vendeu, como está previsto na Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 481, um contrato, né? O contrato começa lá pelo artigo 104 da própria Lei 10.406 de 2002, quando diz que o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito e a forma tem que ser prescrita em lei. Então, agentes capazes, objeto lícito e a forma não proibida por lei, nós temos aí o contrato na forma do artigo 421 e, nesse caso aí específico, o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002. Mas, mesmo que seja por gaveta ou de gaveta esse contrato, aquele que tem eficácia inter partes, não tem eficácia erga omnes, porque não está registrado, né? Ele pode haver o pedido, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, para que seja conseguida aí a escritura, como prevê o artigo 7º, inciso 1º, da Lei 8.934 de 94, né? Então, permite aí, logicamente, a exigência da propriedade em juízo ou fora dele, extrajudicialmente, diretamente, nesse caso da adjudicação compulsória, né? Diretamente no cartório, diretamente nos serviços notariais e registrais, ou se não tiver jeito, pode ser via judicial, né? Através da ação judicial específica prevista na Lei 13.105 de 2015, lá no artigo 319, né? Usar aí a ação para isso, como prevê o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade. O Poder Judiciário vai estar obrigado aí a analisar, né? Então nós temos também uma última aí só para manter essa linha de como regularizar um imóvel, né? Já vimos aí que pode ser pela usucapião, pode ser pela adjudicação compulsória, ainda tem, logicamente, talvez as mais populares atualmente, são as regularizações fundiárias, as REURBs, né? Regularização urbana, regularização fundiárias com base na lei, a Lei 13.460, 13.465 de 2017, tem as leis estaduais, já que a competência ela é comum do artigo 23 da Constituição Federal, tem a Lei 2.840 de 2014, né? A Lei 2.840 de 2014,
aqui do estado do Acre, que é na verdade, essa regularização fundiária dessa lei 13.465 de 2017, né? São programas, ou é um programa do governo, para legalizar os imóveis, trazer aí o bem-estar para as pessoas, trazer a sensação de ser proprietário das casas em que elas mesmas moram, né? Então nós temos aí essa questão de regularizar os imóveis em áreas urbanas informais ainda. Então as pessoas moram em áreas informais. Nós tivemos aí a lei 6766 de 66, que trouxe os loteamentos, como fazer os loteamentos, mas isso, infelizmente, até hoje ainda temos muitas residências que ainda não tem registro nenhum, as pessoas ainda não são proprietárias, né? Precisam dessa regularização da lei 13.465 de 2017. Isso, logicamente, essa lei trouxe um caminho, né? Um caminho mais acessível, um caminho mais pronto para proporcionar a legalização desses imóveis, a depender aí de aprovação municipal. Logicamente, o município é que dá a palavra nisso aí, o município é que dá essa palavra nesse tipo de regularização, né? Então é possível fazer essa regularização, mesmo que não tenha escritura, mesmo que não tenha o registro, é possível que se faça a regularização pela lei 14.382 de 2022, repetindo, lei 14.382 de 2022. Então é possível regularizar sim um imóvel, mesmo sem a escritura, mesmo sem o registro. Registro é o que caracteriza a transferência do bem imóvel, nos termos do artigo 172 da lei 6.015 de 73, né? O registro previsto no artigo 1245 da lei 10.406 de 2002. Então, dentro desse enfoque, dentro dessa ideia